Olá, o Senado agora está de volta. O plenário do Senado realizou nesta terça-feira a sessão temática de debates sobre proposta de mudança no Simples Nacional, o regime de arrecadação, cobrança e fiscalização tributária para microempresas e empresas de pequeno porte. O Simples Nacional ou Super Simples é um regime de tributação diferenciado e simplificado para as micro e pequenas empresas. O sistema possibilita o pagamento de até 8 tributos em apenas uma guia, podendo reduzir em até 40% o imposto. Um projeto aprovado pela Câmara no mês passado aumenta os limites para enquadramento no regime. Para as microempresas, o faturamento anual máximo passa de 360 mil para 900 mil reais, um aumento de 250%. No caso das pequenas empresas, o limite para participar do Simples sobe de 3 milhões e 600 mil para 14 milhões e 400 mil reais, 4 vezes mais. O projeto estabelece prazo de transição até 2018 para reenquadramento das empresas no novo regime. A sessão temática no plenário foi convocada para debater a proposta, que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O tema provoca polêmica. Para o Ministério da Fazenda, o aumento do limite é totalmente inadequado e vai gerar perda de 16 bilhões na arrecadação. Quando se fala em 14 milhões e 400 mil reais, nós temos que pensar o seguinte: como a empresa do Simples Nacional tem um limite extra para exportar, então o limite, na verdade, que hoje é 3.600 e com o limite extra passaria a 7.200, ele seria de 14.400 mais 14.400 para exportar, iria para 28 milhões e 800, 8 milhões de dólares, 9 milhões de dólares. Isso não é pequena empresa em nenhum lugar do mundo, já não é com 3.600. Com esse valor ficaria inviável. A indústria brasileira está quebrando. Nós estamos vendo a olhos vistos a dificuldade da indústria. Quando fizermos essa proposta especial para a indústria, porque no 14.400 quem quiser ir do comércio vai pagar mais imposto no Simples do que no lucro presumido, já foi feito assim, mas a indústria não. Principalmente a média indústria, porque a grande indústria ainda tem todos os programas de incentivo, tem acesso ao BNDES, o pequeno não tem. E hoje a pequena indústria está sofrendo muito. A adoção da progressividade, aliada a um grau menor de burocracia e maior simplificação, atrairá um grande contingente de empresas ao Super Simples e, consequentemente, com mais empresas participando, haverá uma grande movimentação em nossa economia que, convenhamos, carece de injeção de ânimos. Aprovada na comissão mista a medida provisória que regulamenta a parceria entre administrações e organizações não governamentais. O texto segue para o plenário da Câmara. Se aprovado, vem para o Senado. A medida provisória perde a validade no dia 18 de novembro. O marco legal das organizações não governamentais foi estabelecido pela Lei 13.019 de 2014, mas a vigência das regras foi adiada 2 vezes para que o poder público e as entidades pudessem se adaptar. A medida provisória 684 determina o início em janeiro de 2016 para a União e os estados. Para os municípios, o relator deu mais um ano. Estamos acolhendo uma preocupação dos prefeitos municipais, entendendo que já tem um orçamento encaminhado para as câmaras de vereadores e que seria muito complicado no ano que vem, um ano eleitoral, fazer todas as adequações necessárias. Então, nós estamos acolhendo no nosso relatório uma proposição de flexibilizar os municípios e aí todos eles de poder aplicar ano que vem, se quiserem, ou caso não queiram, aí sim, de forma definitiva, a partir de janeiro de 2017. De acordo com o texto, as administrações devem fazer um chamamento público quando precisarem firmar parceria com entidades sem fins lucrativos. A exigência não é necessária quando se tratar de ações continuadas, principalmente nas áreas de saúde e educação. Esses serviços relevantes, que não podem ter uma perda de continuidade, poderão acontecer sem chamamento.
No entanto, eles vão ter que gradativamente se adequar para que o instrumento jurídico utilizado seja aqueles previstos na lei, ou seja, termo de cooperação ou termo de fomento, mas sem chamamento público. O texto tem o apoio do governo e de representantes de organizações do terceiro setor. A gente tinha uma série de legislações dispersas, às vezes até contraditórias, decretos contraditando lei ou leis contraditórias entre si, que não dava segurança às entidades e nem ao poder público de firmar o convênio. Agora nós temos uma lei única, um marco regulatório que diz como que os convênios têm que ser tratados e trata das exceções, dando, portanto, condições ao poder público, aos dirigentes públicos de se basearem na lei e às entidades também. Então, não tenho dúvidas que isso vai melhorar muito. A lei, acho que cria um ambiente muito favorável para melhoria real, né, tanto da transparência quanto das possibilidades de controle, de acompanhamento dos trabalhos. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle aprovou nesta terça-feira o projeto que torna obrigatório o repasse aos empregados de taxas de serviço cobradas de clientes em bares, restaurantes, hotéis e motéis, bem como das gorjetas dadas espontaneamente pelos consumidores. O critério de rateio deverá ser definido em acordo coletivo de trabalho ou Assembleia dos Trabalhadores. A matéria segue para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional. Medidas de combate à evasão fiscal anunciadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, foram tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Resultado de 2 anos de negociações entre países integrantes da organização e do G20, o pacote pretende forçar empresas multinacionais a recolher impostos nos países em que operam. A proposta anunciada pela OCDE estabelece padrões mínimos de tributação em nível internacional para eliminar brechas jurídicas que hoje permitem o envio de lucros obtidos por empresas multinacionais para os chamados paraísos fiscais, locais que oferecem baixa ou quase nenhuma tributação. O representante da OCDE explicou que a prática tem gerado prejuízos estimados em 240 bilhões de dólares ao ano. A implementação das novas regras depende de acordos multilaterais e de adequações nas legislações nacionais. É um processo de complementação e modernização e avanço daquilo que nós chamamos de economia global, né? A tendência ano a ano é que o mundo fique cada vez mais integrado, né? E, portanto, essa questão fiscal é de extrema importância para todos os países. Parece-me não haver dúvida quanto à necessidade de procedermos aos ajustes necessários na legislação brasileira, de modo a proteger os interesses nacionais. Outra iniciativa da OCDE é a que prevê a troca automática de informações bancárias. A ideia é que a partir de 2018, cada país envie um relatório anual com informações sobre contas de correntistas estrangeiros. A medida já recebeu o apoio de 61 países, mas para começar a valer em alguns casos, ainda precisa ser ratificada pelos parlamentos nacionais. Ficamos por aqui, voltamos no decorrer da nossa programação com outras notícias. Obrigado pela audiência e continue com a gente.